Olá, pessoal. Um dia glorioso para todos, na certeza de que o nosso Deus se faz presente. Amém. Aos meus alunos, minhas alunas aí do nosso curso médio em teologia, né? Nós temos hoje aí mais uma videoaula. Amém. E utilizando aí o nosso livro, ó, o nosso livro aqui do nosso Instituto Teológico Brasileiro de Missões, aqui a nossa biografia aqui no finalzinho. Amém. Hoje nós vamos estar falando aí sobre a questão da missiologia na missão transcultural, né? Primeiro que nós precisamos é conhecer a Bíblia, precisamos conhecer a cultura do povo no qual nós vamos estar fazendo a obra missionária, evangelizando, amém? E reconhecendo aí Jesus como o primeiro, né, e grande e único missionário, né, que veio aí expressar, né, a sua missão aqui na Terra. Então nós temos a certeza de que Deus ele é único, né? Ele é verdadeiro, ele é poderoso, ele cumpriu com a sua missão cabalmente e ele nos deu essa ordenança, ok? Então agora nós vamos estar aí falando, né, sobre o que nós primeiro precisamos fazer para realizarmos a obra missionária, ok? E então a gente vai falar aqui sobre o conhecer a Bíblia. Eu fico muito alarmado às vezes quando a pessoa fala assim: ah, não precisa de conhecer a palavra. A Bíblia diz em Oséias que é necessário a gente conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, o conhecimento da palavra ele é fundamental para uma vida cristã, né? Para a nossa vida cristã, mesmo sem a gente estar partindo para a obra missionária. Tá entendendo? Porque a obra missionária ela é feita em vários lugares, às vezes até dentro da nossa própria casa, missão urbana, nós já falamos, a missão transcultural, né? A missão nacional, a missão centrípeta, a missão centrífuga. Então, nós já falamos sobre esses modelos de missões, né? Mas nós precisamos entender que todos nós fomos chamados para realizar a missão, né? E o conhecimento da palavra, isso é notório já logo no início, quando a pessoa já se converte. É como um bebê, né? O bebê, quando ele nasce, não precisa do leitinho materno. Então, a Bíblia, ela se torna esse leite materno, né, para o nosso aperfeiçoamento, crescimento, fortalecimento, para que a gente possa nos tornarmos cristãos verdadeiros, cristãos autênticos e cristãos que estejam dispostos, né, a realizarmos e cumprirmos com o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos estar lendo aqui o que quer dizer, né, esse sentido desse título, né, de conhecer a Bíblia. Diz assim, ó, a Bíblia Sagrada é a ferramenta principal do missionário. Não tem o que questionar, ok? Diz assim, ó, ele precisa saber interpretá-la, porque é nela que está a resposta para todos os problemas que ele vai encontrar na frente. Os problemas dos homens em todos os tempos e em todos os lugares do mundo são similares, visto que os problemas humanos atuam na zona da alma. E como todos os homens são possuidores de almas, os problemas são sempre os mesmos. Os problemas humanos existe por causa do pecado, e Satanás é o grande protagonista neste mistério. Os costumes dos povos são diferentes, mas seus problemas são os mesmos. O grande problema da humanidade sempre foi e sempre será a falta de Deus em suas vidas. E na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, está a resposta do mundo sem Deus. Então veja bem, a alma, o que é alma? O problema da alma está justamente, né, por causa do pecado. O pecado ele entrou na humanidade, esse pecado original, né? E aí tá, a gente está vendo aí o pecado atual, né? Que as pessoas continuam pecando, aqueles que não mudam o seu pensamento, não se converte a Jesus. Então a sua alma, a origem dos pensamentos, das vontades, das emoções, dos sentimentos, tá entendendo? E está alojado aqui no na nossa mente. Então, o que acontece? As pessoas, você pode observar, independente do estado, quando você está fazendo missão nacional, independente do estado que você vá, as pessoas elas falam sobre sempre, quase são os mesmos problemas. Por quê? Porque a alma das pessoas estão feridas, a alma das pessoas estão doentes. Então, a palavra de Deus, ela entrando, ela começa a trazer libertação, leva a cura, transformação. Tá entendendo? Então, o pecado, o que o pecado ele traz? Ele traz a iniquidade, ele traz raiz de amargura, ele traz sofrimento. Tá entendendo? Então, tudo isso na humanidade
tá? Vai ocasionar o que no ser humano? Vai ocasionar os mesmos males. Então você pode sair daqui no Rio de Janeiro, aqui no município onde eu estou, Saquarema, né? Eu posso ir lá para o sertão do Nordeste, lá para o Nordeste, lá para o sertão, né? O que é que vai acontecer? Tem pessoas lá que também estão passando pelos mesmos problemas daqui da capital, independente do costume que eles venham ter lá. Tá entendendo? Então, o pecado original, ele abrangeu sobre todas as pessoas, sobre todos os povos, sobre todas as raças, sobre todas as tribos, sobre todas as nações. Então a gente sai daqui do Brasil, vamos fazer a missão transcultural. É necessário que a gente conheça a palavra de Deus. Depois nós vamos falar também sobre a questão da cultura do povo a ser alcançado, que é o próximo tópico, tá bom? Então, quando a alma da pessoa ela está enferma, e isso é notório na humanidade, não é só questão daqui de pessoas que moram aqui no Brasil, não, é o mundo todo sofre. Por quê? Porque o mundo todo, na condição de Adão, pecou. E esse pecado, se não for confessado ao Senhor, e se não houver o arrependimento, a mudança de atitude, esse pecado permanece na pessoa. A pessoa ela não se entrega para Jesus, não se converte, não muda, e quando partir dessa terra, vai direto para onde? Vai direto para o autor, né? Que é causador de todos esses males, que é o diabo, vai lá para o inferno. E é justamente o que nós, como missionários, a igreja cristã, ela precisa de inibir, porque a gente não pode, nós não podemos nos conformarmos, né, com este século, com as coisas que estão no mundo, mas renovar, né, através do quê? Transformar o mundo através da renovação da nossa mente. Então, o poder de Deus em nós, na vida dos missionários, das missionárias, é levar essa palavra, porque como a gente vê aqui, ó, o grande problema, ó, os problemas humanos existem por causa de quê? Do pecado. Então, quando diz aqui, ó, o grande problema da humanidade sempre foi e sempre será a falta de Deus em suas vidas. Na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, está a resposta do mundo sem Deus. Então, somente na palavra de Deus, somente em Jesus está a solução para todos os problemas. Você está entendendo? Então, busque o conhecimento da palavra. Se você está faltando o entendimento, discernir, procure um mentor, uma mentora, uma pessoa que conhece a palavra para te ajudar a interpretar a palavra do Senhor, para que você possa ter entendimento acerca de quem é Jesus, de quem é esse Deus maravilhoso, esse Cristo que é ressurreto, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia por amor a cada um de nós e para nos salvar. Amém? Então nós precisamos de ter no nosso coração esse desejo, esse interesse pela palavra de Deus. João 5,39 diz lá: examine as escrituras, cuide nela ter a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. A palavra de Deus, ela é transformadora, a palavra de Deus, ela é libertadora. Amém? Então nós precisamos guardar no nosso coração esse entendimento. Todo missionário, toda missionária, todo homem de Deus, toda pessoa convertida precisa conhecer a Bíblia Sagrada. Ok? Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Agora vamos na parte de conhecer a cultura do povo a ser alcançada. Além de ter que conhecer a língua de um determinado povo, o que é fundamental, o missionário precisa conhecer também a cultura de tal povo. Cada cultura estabelece seu próprio, veja bem aqui, ó, o seu próprio sistema de valores, suas normas de conduta e sua maneira de ver o mundo. É esse modo de vida de cada povo que determina a sua singularidade no mundo. E o missionário transcultural precisa estar por dentro de tudo. O missionário transcultural não pode levar os costumes da sua pátria ao povo que é alvo da sua missão, mas ele também não pode adotar os maus costumes do povo a quem ele está evangelizando. Ele precisa ser sábio para fazer a diferença entre o costume que afeta a fé cristã e o que não afeta. Então, às vezes, a gente vê muitos missionários às vezes comete vários graves erros, né? Em primeiro lugar, em não conhecer a língua, tá? O idioma nativo naquela região. Então, vamos falar um exemplo aqui bem assim,
Interessante. Às vezes você vai para fazer um trabalho numa aldeia, numa tribo onde ela tem vários dialetos. Você precisa aprender no mínimo 2 ou 3 dialetos para você conversar com aquela civilização, com aquele povo que está ali. Tá entendendo? Porque senão você, como você vai ser compreendido? Se você não for com intérprete. Se você está indo para evangelizar, você precisa conhecer a cultura, você precisa conhecer a língua, o idioma que é falado ali naquela região, tá entendendo? No caso de dialeto, você precisa aprender alguns dialetos para você poder se comunicar com as pessoas que estão ali naquele lugar. Então, da mesma forma, quando você vai para outros povos, outras nações. A missão transcultural é isso, é você sair da tua terra natal e vai para uma terra, né, os confins da terra, uma terra que Deus vai mostrar, foi como aconteceu com Abraão. E a cultura daquele povo ali, eles têm a sua singularidade, eles têm a peculiaridade no sentido, né, de eles virem a ter os conceitos, a visão em relação aos outros povos, aos outros cidadãos, em relação ao cristianismo. Tem povos aí que eles não conhecem o cristianismo, são contra o cristianismo, então precisa estudar antes a cultura daquele povo para poder saber. Paulo, ele foi muito inteligente quando fala aqui sobre adotar os maus costumes, né, daquele povo. A gente não tem que levar a nossa cultura e implantar dentro da cabeça do povo, né? Mas a gente precisa ter a sabedoria da parte de Deus para a gente evangelizar aquele povo segundo a cultura deles. Tá entendendo? Eu me lembro, né, uma vez que eu fui fazer um trabalho numa aldeia, né, aqui mesmo, aqui no Brasil, né, e nós fomos lá com o coração muito aberto para levar a palavra, mas só que o cacique que estava lá não queria que o evangelho fosse pregado. Não queria que o evangelho fosse pregado. E nós tínhamos que respeitar, né, aquele líder ali naquela tribo. Então, o que que Deus trouxe ao nosso coração de nós fazer? Uma vez que a gente não pode estar falando de Jesus para eles aqui, nós vamos falar de uma outra forma. Nós vamos dar orientações através da palavra, né, mas de uma outra forma. Foi quando Deus nos deu a estratégia de nós irmos pescar com um grupo de indígenas que estavam ali. E quando a gente foi lá para poder pescar, aí eu falei, tá, a gente tentando lá pegar os peixes lá, aí acabamos entrando dentro da palavra e falamos sobre a pesca maravilhosa que Jesus havia ensinado, né, a Pedro, né, que no momento que eles estavam lá tentando pescar, não conseguiam pescar nada, e nós falamos, né, entramos na palavra, né, de uma forma muito assim, sutil, mas com poder e autoridade no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pregamos o evangelho, né? Sem ofender, sem causar nenhum dano, sem causar nenhum problema dentro daquela tribo, e eles até gostaram da mensagem que foi levada, tá entendendo? Então a gente precisa de ter a sabedoria. Paulo, quando ele esteve em Atenas, ele fez a mesma coisa. Paulo, ele chegou, ele olhou lá, tinham vários deuses lá na Grécia, né? Várias imagens, várias estatuetas, e tinha um local onde tinha lá um pedestal, mas não tinha ninguém ali, estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo olhou para aquele altar aonde não tinha, aquele pedestal onde não tinha nenhum Deus, e ele falou assim: olha, eu vim aqui para poder falar sobre aquele Deus desconhecido. E começou a pregar Jesus, e muitos atenienses ali, eles se converteram ao evangelho. Então, a gente precisa de ter, né, essa sabedoria, não é querer entrar na vida das pessoas, violentar as pessoas para poder fazer com que elas venham crer no Deus que nós cremos. Nós precisamos de reivindicar de Deus o poder, a sabedoria, a autoridade no nome de Jesus, mas que fundamentalmente esteja dentro do nosso coração. Quando eu falo coração, é a nossa alma, no nosso pensamento, é o amor aos perdidos. Então a gente precisa ter amor, porque quando você tem amor, você sofre, você espera, você suporta, você crê. Tá entendendo? Então você é paciente com as pessoas que muitas vezes estão com seu coração totalmente endurecido. Ok? Continuando aqui. Jesus, o missionário por excelência, a origem da missão. Aí veja o que diz aqui, ó. Como já vimos nas revelações veterotestamentário, ou seja, no Antigo Testamento, né, Deus é o autor da missão. Ele é o criador de todas as coisas e a missão é uma delas. O texto de Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus. Isso significa que é Ele quem cria, quem escolhe, quem age, quem governa, quem revela
quem manda, etc. Porque ele é o criador, não criado, o produtor, não produzido, a causa não é causado, e o pai sem filiação. Então a gente precisa entender. E quando Deus ele fala na sua palavra, e de pregar, é lá em Mateus capítulo 18, né? A gente vê ali Deus ele trazendo, versículo 18, perdão, né? Versículo 28, versículo 19, né? Quando Deus dá ordem, 18, 19 e 20 ali, né? Então, Mateus 28, deixa eu falar aqui para poder vocês entenderem. Mateus capítulo 28, do versículo 18 em diante, diz: "Ide pregar o evangelho". Então, Deus deu essa ordenança, né, a todos os povos, batizando, ensinando, pregando o evangelho, porque ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, o desejo de Deus para nós é que nós preguemos o evangelho. Então, Deus ele é o autor da missão. Ele foi o primeiro missionário, tá entendendo? Então, por ele ser o autor da missão, nós precisamos entender que nós temos esse chamado. Às vezes me preocupa muito quando a pessoa fala assim: eu não tenho chamado para a missão. Você tem, se você é convertido, você ama as almas, a sua chamada é missionária. Cumprir com o ID é dever de todos nós cristãos. Tá entendendo? É o dever de todos nós cristãos. Então a gente precisa reivindicar de Deus a sabedoria para que nós possamos levar essa palavra salvífica aos corações. Continuando aqui, a teologia deísta diz que foi Deus realmente quem criou tudo, mas não governa e não controla este mundo. Em contraposição, defendemos a teologia teísta, que diz que o Deus que tudo criou também tudo governa. Este assunto é estudado no curso bacharelado, né, na matéria de Teodiceia. Isso aí é um outro curso, né, um curso mais avançado, mas nós precisamos falar aqui sobre a teologia deísta e a teologia teísta. A cultura deísta acredita que Deus ele é criador, mas eles não acreditam que Deus governa, que tem poder para governar. Já ateísta é diferente. Ateísta aqui que ele é o criador de todas as coisas, ele é o governante de todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Então a gente precisa reivindicar de Deus. Muitos, eu creio em Deus, mas zomba de Cristo, né? Não crê no poder dele, não crê, né, que ele é o autor e consumador da fé, que ele veio ao mundo, que ele morreu, sabe que Deus existe, né? Alguns vê Deus no sol, outros vê Deus na lua, outros vê Deus na árvore, crê que Deus existe. Mas qual é o tipo de Deus que essas pessoas estão crendo, que elas estão adorando, tá entendendo? Então, o nosso Deus, ele é soberano, ele é sobrenaturalmente poderoso. Ok? E ele é esse grande missionário que deu essa ordem. Então, para ele, honra, glória, louvor e adoração. Continuando, a missão antes de pertencer à nação eleita Israel e à igreja já pertencia a Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos. Fala lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Ele é o Deus que elege, é o Deus que envia, que sustenta, que guarda, que salva e que justifica. Isso nos divorcia da autossuficiência missionária. Se a missão é de Deus, logo então é dele que vêm as ordens. Cumpre-nos, na qualidade de missionário, executá-la. Isto implica numa profunda atitude de dependência. Veja bem aqui, ó, uma profunda atitude de dependência, ok? Nos levando ao imperativo da oração, a fim de fazer a vontade daquele que nos alistou para o trabalho. Se a missão é de Deus, então devemos nos lançar com toda a convicção e segurança de que Ele não nos abandonará nela. Deus é o autor da missão, é Ele quem prepara o banquete. Nós, na qualidade de servos inúteis, como fala lá em Lucas capítulo 17, versículo 10, né, apenas distribuímos os convites. Muitos cristãos, com sua falsa espiritualidade, no seu orgulho, entendem que a evangelização depende exclusivamente deles. Então vamos lá. Deus, a missão, ela pertence a Deus. Ela é do Senhor. Primeiro veio aquela condição que nós já falamos aqui sobre o sacerdócio, sobre a nação de Israel, o povo falhou. Depois veio o sacerdócio sobre a igreja cristã e a igreja está falhando.
tá? Então, Deus é o sacerdote, Deus é o sumo sacerdote. Então, ele deu a ordenança. Então, o controle é dele. Então, nós precisamos, como missionários na casa do Senhor, vivermos e aprendermos a vivermos na dependência do Senhor. Não adianta eu querer ser autossuficiente achando que eu posso, que eu sei, que eu sou. Não, na mão de Deus eu posso, mas sem Deus eu nada serei. Tá entendendo? Então, um missionário, uma missionária precisa guardar no seu coração, ter a humildade de saber que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Lucas 17:10 ele fala: por mais que a gente faça, nós somos servos o quê? Inúteis. Então, a primazia é de Deus, a soberania é de Deus, a honra é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é de Deus. Então, é Ele que é o autor. Então, essa dependência dele é que nos faz poderosos no campo missionário para levarmos a mensagem de salvação e as almas se converterem a Ele. Ok? Nós vamos até aqui. E tenha a certeza de que o nosso Deus, ele é um Deus soberano, é um Deus sobrenatural. Então, que a vida missionária, que vocês alunos que estão estudando conosco aqui, entendam uma coisa: tudo vem do Senhor para a nossa vida. Sinta o desejo de ser um missionário, um missionário. Sinta o desejo de cumprir com a palavra. Cumprir com o ID de Jesus. Você que é cristão, que é cristã, sinta esse desejo no teu coração e tenha atitudes de fé. Haja mediante ao que a palavra de Deus ela te dá como orientação. Aí diz assim, ó, muitos cristãos em sua falsa espiritualidade. Aí se acha, né? Ah, eu sou cristão, né? Aí tem uma falsa espiritualidade, mas quer a honra e a glória para si. É egocêntrico, é egocêntrica. E isso não é bom, tá bom? Se isso não fosse verdade, então o propósito da grande comissão teria falhado desde há muitos séculos. Então, o que quer dizer aqui? Quando o homem ele coloca-se na frente de Deus, se coloca no altar, a obra não é realizada. Mas como a missão ela é de Deus, você pode ter a certeza que ela se cumpre. E ela vem se cumprindo há milhares e milhares de anos. O evangelho está sendo pregado. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. Ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã teremos aulas presenciais, ok? Para os nossos alunos aqui no Instituto, aqui que vem presencial. Amanhã nós teremos aulas aqui, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E você que ainda não se matriculou, se matricule. Nós temos o nosso link, aí o número do nosso WhatsApp, tá bom? Entre em contato conosco, se matricule no nosso curso EAD. Tenha certeza que Deus vai estar abençoando a sua vida. Fiquem todos na paz, que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Shalom.